E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bássaro com mais uma aula de controle. Primeiro eu queria comentar o seguinte, né? Mais uma vez eu quero mostrar qual é a linha do tempo, vamos dizer assim, do curso que eu estou ministrando esse ano, esse semestre, esse ano, na verdade. Então eu queria que você entendesse o seguinte, né? Para modelar, ou na verdade, para que eu consiga trabalhar, consiga obter o comportamento dinâmico do meu sistema físico, preciso modelar esse sistema físico. Então, eu propus 3 sistemas e mostrei que eles podem ser e devem ser modelados, às vezes, de maneira diferente. Eu mostrei um sistema CISO, tá? Então eu falei sobre função de transferência, e agora eu vou mostrar alguns sistemas MIMOS, né? Múltiplas entradas e múltiplas saídas, e eu vou usar a modelagem de estados, tá? O espaço de estados. Então é isso que eu estou fazendo, de maneira geral, é essa a ideia. Legal? Então vamos continuar com essa parte de modelagem matemática de sistemas dinâmicos, né, com espaço de estados. Legal? Então, muito bom, pessoal. Vamos trabalhar então. Então, o que eu tinha mostrado na última aula para vocês, ou de uma maneira geral, né, eu tenho sistemas físicos que podem ter múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi chamar, né, as entradas de 1. Então, ó, o 1, o 2, o 3 até o P. Então, ele tem P, certo? Ó, P variáveis de entrada, certo? E aqui eu vou supor que ele tem, então, ó, Q variáveis de saída. Então, ele tem saída 1, saída 2, saída 3, até Q saídas aí, tá? E eu vou supor que ele tenha N variáveis de estado. Então, ó, X1, X2, X3, até Xn. Legal? Então, para este caso, como é que eu faço para modelar? Não teria como usar, na verdade, função de transferência. Função de transferência, uma única entrada, uma única saída, tá? Então, quais são as vantagens de estudar, né, esse modelamento em espaço de estados? Tá? Então, as vantagens que eu já comentei. Pode ser representado no domínio tempo, no domínio da frequência, certo? Válido para sistema CIS, sistema MIMO, eu vou fazer isso. Gente, múltiplas entradas e múltiplas saídas não quer dizer que não possa ser uma e uma, tá? Pode ser uma entrada, 2 saídas, 4 entradas, uma saída, sei lá, né? Uma entrada e 5 saídas, não interessa. Múltiplos aí quer dizer que você pode brincar à vontade com isso daí, legal? Eu vou fazer, num certo momento, uma aula, eu vou modelar o motor de corrente contínua, depois que eu fizer o modelamento do maglev, usando espaço de estados. Vou mostrar que não tem diferença, obviamente, no resultado final, como não poderia ter, o sistema físico é o mesmo, legal? Válido para condições iniciais não nulas, então vocês perceberam que eu não impus nenhuma condição inicial para o meu sistema, então eu posso ter qualquer condição inicial, certo? E aí tem outras aí, certo? O sistema não precisa ser linear, tá? É isso aí. Então tem vários aí. Então, ó, modelo de estado. Quando eu comecei a trabalhar com modelo de estado, certo? Qual foi o exemplo que eu peguei? O exemplo que a gente estudou aí em várias aulas. Circuito RC em corrente contínua. Tá? Você fala, mas assim, o sistema, né, o circuito RC em corrente contínua tem uma entrada e uma saída. Não, ele pode ter uma entrada e pode ter 2 saídas, como foi o que eu fiz, certo? Eu vou aplicar tensão e eu quero saber a resposta da tensão em cima do resistor e do capacitor. Então eu tenho uma entrada e 2 saídas. Aí ele tem que ser, na verdade, MIMO, tá? E eu vou usar espaço de estados. Para isso, o que eu fiz? Eu montei a chamada equação de estado, equação de entrada, que é a equação que rege o meu sistema. Então aqui, ó, se vocês lembram, Q ponto, né, ó, dq dt igual a menos 1 sobre RC Q de T, mais o de R. Então, olha só, certo? Se eu chamar, né, certo? Como eu chamei, tá? Esse x aqui, ó, de minha variável de estado, então aqui eu tenho, certo? Ó, a evolução temporal dessa variável de estado, que é a corrente, na verdade, derivada da carga no tempo da corrente, mas não interessa, certo? Eu tenho dq dt, o Q ponto de T, ela vai depender, certo? Ó, de quem? Do meu estado, que é o Q de T, e aqui eu tenho novamente, ó, uma constante vezes o que? O meu estado, mais uma constante vezes a entrada. Ele depende, então, a saída basicamente de quem? Se eu fizer a evolução temporal de quem? Das minhas grandezas, das minhas variáveis de estado, da minha entrada, ué, tem que ser, né? Legal?
E aí as saídas, então eu chamei de Y1, a primeira saída de T, certo? A saída em cima do resistor. Então aqui ó, aqui eu acho que U é igual a RI, né? Certo, que a tensão tá, eu chamei de QC mais U. Legal, então aqui eu fiz isso na verdade, né gente? Ó, só para deixar bem claro do que eu fiz aqui. A saída 1 é a tensão em cima do resistor, portanto é R dQ dt, certo? E aí o que eu fiz, isso aqui é Q ponto, não, isso aqui é R Q ponto, eu só substituí isso aqui, tá? E aí eu obtive a Y1. E a Y2, pessoal, é a tensão em cima do capacitor, que é simplesmente, né, a carga sobre a capacitância, perfeito? Então aqui, ó, tá? Então eu mostrei aqui também que a primeira saída depende também, ó, da minha variável de estado, é uma constante, e pode ser escrito também em função da entrada, porque a saída depende da entrada, tá? Aqui é 0 vezes U, independente disso, é uma constante vezes a entrada, certo? E a saída 2 também, né, moçada? É uma constante vezes a minha variável de estado, e aqui eu também tenho uma constante vezes a minha entrada. Legal? Tranquilo? Então, eu tenho aqui as minhas duas saídas, e aqui não são chamadas equações de saída, e aqui é uma equação de estado, uma equação de entrada, tá? Então, a minha equação de entrada, equação de estado, relaciona os estados à entrada, e a saída relaciona a saída ao estado e à entrada, tá? Então, de uma forma geral, olha que legal, como é que eu escrevo isso, na verdade? Q ponto de T é a minha variável de estado, né? A derivada da minha variável de estado. Então, é x, o quê? 1 ponto. Isso vai ser uma constante, que nesse caso eu chamei de A1, que nesse caso vale menos 1 sobre RC, x1 mais uma constante vezes U. Essa constante que eu chamei de B11, moçada, né? É 1 sobre R, nesse caso, do circuito RC. Tá? As minhas saídas, de uma forma geral, ela vai ser um C1x1, tá? Ou seja, uma constante vezes o estado, uma constante D1 vezes a minha entrada. Legal? Então isso de forma geral é sempre assim que se faz, tá? Perfeito. Então, olha, para um sistema agora, tá? Não com uma entrada e duas saídas, várias entradas e várias saídas, como é que ficam tudo isso aí, tá? Então eu vou definir para vocês o que a gente chama de vetor de entrada do sistema, porque como ele tem vários valores agora, o meu U, então ele vai se transformar agora não num único U, né, mas em vários. Então eu vou escrever isso de uma forma matricial, numa forma vetorial, e ele vai ser um vetor coluna, tá? Então tá aqui, ó, o de T, certo? A minha entrada vai ser o 1 de T, o 2 de T, o 3 e assim sucessivamente. Ou simplesmente U igual a 1, 2, tá? Isso aqui na verdade é um vetor, né? Uma matriz, tá? Eu vou ter um vetor de saída, como eu não tenho mais uma, eu posso ter Q saídas, né? Vão ter Q componentes no meu vetor, então ó, Y de T também vai ser, né, ó, um vetor o que? Coluna, Y de T, Y2, assim sucessivamente, tá? E eu tenho o vetor de estado. O vetor de estado vai ser x1, x2, x3 e assim sucessivamente. Legal? Então, como é que ficam essas equações agora na forma vetorial, na forma escalar? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escrever essas equações na forma escalar. Então, eu sempre vou fazer assim. Sempre que eu trabalho com espaço de estados, pessoal, o que eu faço primeiro? Primeiro, eu monto, mesmo porque quando eu venho, eu vou mostrar isso durante as aulas, as próximas aulas. Quando eu venho, na verdade, fazendo o quê? Né? Aplico leis de Newton, ou posso trabalhar com Lagrange, o que for. Tá? Eu venho achando as minhas equações, e minhas equações saem na forma o quê? Na forma escalar, não na forma matricial. Então, primeiro eu monto a minha representação na forma escalar e depois eu passo sempre para a forma vetorial. Tá? Então, eu sempre faço nessa ordem, eu acho que fica muito legal, muito fácil, vocês não erram dessa forma. Tá? Então, como é que fica, certo? Ó, as equações escalares de estado e de saída. Então,
equações escalares de estado. Então, ó, evolução temporal de x1, x1 ponto, vai ser A1x1 mais A12x2 mais A1nxn. Então, depende de quem? Das minhas variáveis de estado, mas também depende de quem? Depende das saídas. Onde estão minhas saídas? Aqui, senhores, ó, B1, o1, B12, o2 e assim sucessivamente. Tá? Gente, se eu tiver outra variável de estado, eu vou ter a mesma coisa, ó. x2 ponto vai ser o que? A21x1, A22x2 e assim sucessivamente, certo? Aí eu vou ter B21 e assim sucessivamente. Até, senhores, a minha o que? Enésima variável de estado, ou seja, xn ponto vai ser AN1x1, AN2x2 e assim sucessivamente. E o B? Aqui vocês vão ter, ó, BN1 mais BN2, o 2 e assim sucessivamente, tá? Então eu quero que vocês comecem, na verdade, tá? Eu vou mostrar isso aqui depois, mas comecem a perceber o seguinte, moçada, ó, vou pegar só o termo onde eu tenho, certo? A minha variável, meu vetor variável de estado multiplicado pelas constantes, tá? Então se você olhar isso aqui na forma matricial, eu tenho assim, ó, A1, A12, A1n. Aqui você vai ter, ó, A21, A22, A2n. E até isso, né, você vai embora até você ter AN1, AN2 e assim ANN. Então, quando eu for montar uma matriz, isso aqui vai dar uma matriz quadrada, né? Ordem NN. Tá? Tranquilo? Isso vai multiplicar o meu vetor, né, de estado, x1, x2, xn. Porque ó, como é que eu multiplico, né? Como é que eu multiplico aqui, ó, certo? Essas duas matrizes. Linha por quem? Por coluna, né, moçada? Pelo amor de Deus, né? Então ó, vai ficar A1x1 mais A12x2 mais A13x3 e assim sucessivamente. Então, mostrar que essa matriz aqui, ó, né, que é uma matriz de constantes, ela vai ter, né, as outras vão ser matrizes colunas, tá? Essa é uma matriz quadrada, ordem n por n. Pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, depende dos meus vetores de estado, das minhas entradas, da minha saída. A gente vai montar tudo isso bonitinho, tá? E a mesma coisa para os B's, né, gente, ó, B1, B12, o 2, tá? Também vai ser uma matriz quadrada. Também ordem, ó, só que agora, ó, ordem NP, tá? Já não é ordem NN, certo? Tranquilo? A gente vai fazer isso tudo bonitinho, fiquem tranquilos, tá? Então, vamos lá. Como é que ficam as equações agora, pessoal? Escalares de saída, né? Então, é a mesma coisa, ó, o Y, a saída 1, vai depender do quê? Dos meus estados, então vai ser um C1x1, mais um CO2x2, mais um CO2nxn. E também depende o que? Ou pode depender, na verdade, dos meus o quê? Do meu vetor de entrada. Então, ó, D11, D12 e assim sucessivamente. Tá? Isso para todos eles até, né, assim, ó, até ordem QN, já que eu tenho que saídas, tá? Como é que isso fica na forma vetorial, então, ou forma matricial? Então, olha aqui, gente, ó. Eu tenho aqui o meu vetor, né, ó, certo? De estado, só que é a evolução temporal dele, x1 ponto, x2, x3, xn. Eu mostrei que a matriz A1, ó, a matriz A, que é uma matriz de constantes, certo? Tranquilo? Essa matriz de constantes, ela é n por n quadrado, x1, x2, assim por diante, a minha matriz B e a minha matriz U, né? Lembrar que aqui você tem multiplicação e sempre lembrar, pelo amor de Deus, como eu multiplico isso aqui? Linha por coluna, né? Aí eu vou para a próxima linha, né? Ó, próxima linha pela coluna, e assim sucessivamente. Legal? Tranquilo? Muito bom, senhores. E a mesma coisa, pessoal, ó, tá para a equação vetorial de saída, tá? Então aqui eu tenho a minha matriz saída, aqui a matriz também de constante, isso é uma matriz também de constante, essa também só entra em constantes, tá? E aqui as minhas variáveis de estado, variável de entrada e variável de saída.
Variável quer dizer que varia, tá? Por isso que nós chamamos de variáveis, tá? Então aqui não tem valores constantes, joia? A minha pergunta é o seguinte, tá? É meio confuso, aliás, né? Complexo, aparentemente não é, na verdade. A gente vai fazer um monte de exemplos práticos, vocês vão ver que vai ajudar muito. Vocês vão ver que não é tão difícil quanto parece, tá? Mas a minha pergunta é o seguinte, né? Se eu quero montar para um dado sistema essas equações, como é que eu monto essas equações? Tá? Então, lembrar que, qual era a ideia? Primeiro montar na forma o que? Vetorial, desculpa, na forma escalar, depois passar para a forma vetorial. Tá? De novo, por quê? Mesmo porque as equações do meu sistema saem na forma escalar. Então, é muito mais fácil. Primeiro escalar, depois a vetorial. O que vai aparecer nos livros tal, é a forma vetorial já. Mas para a gente montar para o nosso sistema, para ficar mais fácil, escalar, vetorial, tá? Muito bom. Então, primeiro, eu disse assim, ó, olha que legal, ó, montar as equações na sua forma escalar. Primeira coisa. Segundo, definir quem são as minhas entradas e minhas saídas, porque aí eu vou ter os meus vetores de entrada, os meus vetores, não, né? O meu vetor de entrada e o meu vetor de saída. Tá? Aí só que tem um problema, falta o vetor de estado. Você fala, como é que eu faço isso, Bárcio? Como é que eu determino o vetor de estado? Como é que eu sei, certo? Se esse vetor de estado tem, sei lá, né? Uma coluna por 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, na verdade, talvez a parte mais complicada para vocês nesse momento é montar o vetor de estado. Ou seja, escolher as minhas variáveis de estado. É isso basicamente o grande problema, ou 99% dos problemas que a gente tem nesse momento. Escolher as minhas variáveis de estado. Quem são? Como é que a gente escolhe? Qual o número de variáveis de estado? É 1, 2, 3, 10, 50? Depende da minha entrada, depende da minha saída. Como é que eu faço para fazer essa escolha? Então, provavelmente, como eu coloquei aqui, ó, certo? O problema todo ou a maioria dos nossos problemas estão aqui em escolher as minhas variáveis de estado. Por quê? Gente, definir as entradas e saídas, isso é uma coisa natural, inerente do sistema. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um circuito RC corrente contínua, a entrada tem que ser a tensão aplicada, a saída tem que ser ou tensão capacitor, tensão em cima do resistor, ambos. Sei lá, né? Por exemplo, o que eu tinha feito, motor de corrente contínua, certo? A minha variável de entrada é a tensão, a saída é a velocidade angular. Eu posso determinar a posição, posso determinar torque, por exemplo, né? Tá, mas aí, gente, ó, a priori, eu quero, se é comportamento dinâmico, eu quero saber como a velocidade, né, varia em torno de quem? Em função da entrada. Eu posso também querer relacionar torque com velocidade. A gente sabe que tem um compromisso entre essas coisas, né, para um sistema. Essa é uma coisa legal de se trabalhar, a gente vai trabalhar. Eu não vou só olhar muitas vezes, né, a minha velocidade angular, mas torque também é importante. Tá? Porque não adianta eu ter uma velocidade muito grande, né, uma resposta, ter um torque muito baixo. Certo? Se eu tiver um torque muito baixo, qualquer coisa que travar no meu sistema, se por exemplo se fosse um carro, se eu tiver que subir, né, cara, não vai subir. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a velocidade, que é o que a gente faz com uma marcha normalmente, ou o câmbio automático faz naturalmente, né? Ele reduz a velocidade para aumentar a torque. Então a gente vai tentar estudar isso no motor de corrente contínua, né? Relacionar essas duas grandezas, torque e velocidade angular para o motor de corrente contínua, que é legal, certo? A gente vai fazer isso, então uma entrada em 2 saídas, tá? Então, geralmente isso é natural, inerente do seu sistema. O problema todo são as variáveis de estado. O que é uma variável de estado? Gente, primeiro, variável de estado, como eu comentei para vocês, é uma grandeza relacionada, certo, ao meu sistema, que sabendo, né, o comportamento dela no instante t0 igual a 0, tá? Eu vou saber o comportamento dela em qualquer outro tempo. É isso que é uma variável. Tá? Então podem ser correntes, tensões, eu vou definir tudo isso para vocês. Então, vou colocar na próxima aula, por exemplo, né? Quais, para um sistema elétrico, quais são as principais variáveis de estado que a gente pode olhar para um sistema mecânico, para um sistema pneumático. Legal? Tá? Então a gente vai ver tudo isso, fiquem calmos. Por enquanto, eu só quero que vocês aprendam o seguinte: como determinar a quantidade de variáveis de estado, a quantidade máxima aí de variáveis de estado, certo? De acordo com o meu sistema. Tá? E montar as equações de uma forma geral. Não se preocupe
com o sistema em si. Se aprender como se monta, né, como se determina essa quantidade de variáveis de estado, como se monta as minhas equações escalares e as vetoriais, acabou. A gente vai montar isso para qualquer outro sistema físico. E no final eu monto então para vocês verem pelo menos uma vez, né, como é que fica essas equações para o meu robô de equilíbrio dinâmico, né, um SIGO ou o que for assim. Legal? Então vamos trabalhar, senhores. Então eu vou começar dando exemplos, fazendo exemplos, certo? Então ó, o primeiro exemplo aqui é o seguinte: eu vou partir de um sistema de segunda ordem, o n igual a 2, tá? Você fala, Bassa, o que seria um sistema de segunda ordem? Gente, por exemplo, aqui um sistema de segunda ordem, certo? É aquele em que as minhas equações diferenciais são de segunda ordem, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar um circuito RC que eu acabei de fazer, isso é R dQ dt mais Q sobre C é igual a U, tá? Então, ó, essa é a derivada primeira, tá aqui, ó, tá? Então isso aqui é um sistema de primeira ordem. Nós vimos no meu sistema de primeira ordem quantas variáveis de estado tinha? Uma só, x1, que era a própria carga, certo? Se eu pegar um circuito RLC, como é que fica, ó? RLC, como é que... Opa! A gente pode montar um circuito RLC também para treinar. Eu vou treinar bastante com vocês, isso daqui eu prometo, tá? Circuito RLC, como é que eu monto? Tá? R dQ dt, que é a tensão do resistor, mais Q sobre C, que é a tensão do indutor, mais L di dt é igual a U. Você fala, Bassa, mas gente, ó, reescrevendo essa equação, você fica com L d2q dt2 mais R dq dt mais Q sobre C é igual a U. Então, esse sistema, senhores, é um sistema, é uma equação que de segundo grau, portanto, meu sistema de segunda ordem. Se eu tiver derivada terceira, terceira ordem, derivada quarta, quarta ordem, funciona sempre? Calma, eu vou mostrar que se eu tiver várias equações também, né, então eu vou mostrar no maglev, né, que eu posso ter 3 equações, por exemplo, 2 equações de primeira ordem, cada uma vai me gerar uma variável de estado, então no final, se eu tenho 2 equações, eu vou ter 2 variáveis. Legal? Mas com calma. Por enquanto, lembre o seguinte, a ordem do sistema, tá, diz qual é o número de variáveis de estado. Certo? Bem tranquilo, bem fácil. Então eu peguei um sistema como esse aqui, moçada, ó, de segunda ordem, certo? Então, ó, sistema de segunda ordem. Então, ó, o N é igual a 2 com uma variável de entrada, então eu pego a 1, e 2 variáveis de saída, que é igual a 2, tá? E aqui está o segredo. Então, o número de variáveis de estado igual à ordem do sistema. Então, eu também gosto muito, já mostrei essa figura várias vezes, e eu gosto muito, antes de começar a fazer isso aqui, ó, representar na forma de diagrama de blocos, senhores, tá? Exatamente o que está escrito aqui. Ou seja, eu tenho um sistema de segunda ordem, tem uma variável de entrada, então olha que legal, olha o que eu fiz aqui, ó. Tem uma variável de entrada, certo? Sistema de segunda ordem, então uma variável de entrada. Sistema de segunda ordem tem 2 variáveis, então ó, o N é igual a 2, tem 2 variáveis de estado, certo? E 2 variáveis de saída. Isso me ajuda muito, mas muito mesmo, certo? A montar agora as minhas equações. Então, olha que legal. Vou fazer aqui com vocês uma vez, depois eu faço exercício, tá? Como é que ficam as minhas equações? Vou montar uma, depois eu mostro e no final eu faço um exercício montando com vocês. Como é que fica, certo? As minhas equações na forma escalar, tá? Então, a equação de estado. Equação de estado vai relacionar o quê? As minhas variáveis de estado a quem? As minhas entradas. Então, vamos lá, ó. A primeira, x1, vai ser o quê? Uma constante, eu não sei quanto ela vale. A1, x1. Só tem uma, não, tem outra, né? Então, ó, mais A1, 2, x2.
Acabou? Não, né? Ó, isso aqui está relacionado às minhas variáveis de estado, mais a minha variável de saída. Variável de entrada, desculpa, eu tenho uma só, então B1 U de T. Certo? Então, ó, x2 pontos vai ser A21, opa, x1 mais A22, x2 mais B21 U de T. Essas daqui são, certo, as minhas equações na forma escalar da minha entrada. Então, olha aqui comigo, olha aqui, ó. Equação de estado, forma escalar. X1 ponto é A1x1 mais A12x2 mais B11U. X2 ponto, A21x1, A22, B22, certo? U de T. Como ficam as minhas equações de saída? Eu tenho duas saídas, então ó, vou fazer uma, depois a gente faz a outra, certo? Então ó, eu vou relacionar a minha saída com quem? Os meus estados, as minhas variáveis de estado, então vai ser C1x1 mais C12x2. E também, pessoal, com a minha entrada. E o Y2 vai ser C21x1 mais C22x2 mais D21U. Tá aqui, ó, saída, certo? Então, tá aqui. C1x1 mais C2, assim por diante, tá? E agora na forma vetorial? Gente, na forma vetorial, tá? Então, ó, olha como fica isso aqui, fica facinho, ó. Aqui eu tenho o meu vetor de estado, a evolução temporal dele, então, ó, tem um vetor, né, coluna, que é x1 ponto, x2 pontos, eu tô transformar isso aqui, né? Aqui, senhores, eu tenho minha matriz de constantes, 1, A12, A21, A22. Então, ó, se o n é igual a 2, isso aqui é 2 por 2 obrigatoriamente, porque isso é n por n. E aqui você tem x1 vezes, né, x2 mais a b é um vetor, ó, coluna nesse caso, b1, b21 vezes u de t. Certo? Tranquilo? Faço a mesma coisa para as saídas, né? As saídas aqui vai ficar, ó, y1, y2 sendo igual a c1, c12, c21, c22, também n por n, x1, x2, certo? Mais um vetor coluna, d1, d21, u de t, tá? Então, depois que vocês escreveram, tá? A equação na forma escalar, gente, como eu falei, imagine que ela vai sair pronta no modelamento do sistema físico. Eu vou mostrar para vocês, tá? Já mostrei, aliás, né? Ó, quando eu modelei o circuito RC, gente, ó, minha equação que era assim, ó, né? dt, não é dq ponto, né? dt era igual a menos, acho que era menos 1 sobre RC, que mais, eu não me lembro alguma coisa aqui, né? 1 sobre RU, ela já saiu, né? Isso aqui já está na forma que escalar, né? Quando você modela o seu sistema, você já obtém, certo? Na forma escalar, é só para vetorial, tá? Então, na forma vetorial está aqui, certo? E por último, senhores, um último exemplo, né? Para a gente terminar essa aula. Legal? Eu sei que é denso, mas é legal, não é tão difícil assim, aliás, muito pelo contrário. E é uma ferramenta importantíssima em controle moderno, tá? Escrever as equações de estado de saída nas formas escalar e vetorial para um sistema que possui, gente, ó, duas entradas, duas saídas e três variáveis de estado. Então, é um sistema de terceira ordem ou tem três equações, certo? De primeira ordem, uma de primeira, uma de segunda, que vão gerar essas três variáveis de estado. A gente vai ver isso tudo muito bonitinho, muito tranquilo, tá? Com calma, eu vou separando tudo isso. Então, o que eu disse que eu faria em primeiro lugar? Gente, ó,
Primeira coisa a fazer é realmente montar o diagrama de blocos. Então, 2 entradas, 2 saídas e 3 variáveis de estado. Tá? Então, como é que eu obtenho agora? Olha só, forma escalar. Então, primeiro na forma escalar, eu vou obter a equação de entrada ou a equação de estado. Então, relaciona, lembrar aqui que isso aqui relaciona x ponto a x e u. Certo? Então, como é que ficam aqui? Ó? Então, ó, eu tenho 3. Então, vamos lá. Primeiro, x1. x1 ponto vai ser as minhas constantes. A1, x1 mais A12, x2 mais A13, x3. Agora, eu tenho 2. Então, ó, mais B11, U1 mais B12, U2. Relacionei o x ponto a entrada, as variáveis de estado e entrada? Sim, acabou. Só tenho essa? Não, eu tenho x2. Então, x2 pontos vai ser A21, x1 mais A22, x2 mais A23, x3 mais B21, U1 mais B22, U2. Acabou? Não, eu tenho mais uma variável de estado que é x3. Então, x3 pontos vai ser igual a A31, x1 mais A32, x2 mais A33, x3 mais B31, U1 mais B32, U2. Acabou? Acabou. Certo? Relacionei todas as evoluções temporais derivadas das minhas variáveis de estado, as variáveis de estado e as entradas. A de estado acabou. 2. Saída. Quantas saídas eu tenho? 2. Então aqui, ó, relaciona isso daqui com as minhas variáveis com minhas entradas também. Então vai ficar, ó, y1 vai ser C1, x1 mais C12, x2 mais C13, x3 mais D11, U1 mais D12, U2. Acabou? Acabou. Só tenho mais uma. C21, x1 mais C22, x2 mais C23, x3 mais D21, mais D22, U2. Tá feito? Tá. Qual é o mistério? Não é tão complicado assim. Ah, mas esse monte de letra. Calma, eu vou transformar tudo isso aqui em letras, certo? Essas minhas constantes, minhas estados, em exemplos práticos. Já fiz uma vez por RC e vou fazer mais 2, 3, 4, 10 vezes se precisar até vocês entenderem. Então agora, na forma matricial ou na forma vetorial, agora é só olhar, né, pessoal? Eu tenho 3, então aqui, ó. Aqui é só olhar assim, né? Eu tenho um vetor coluna aqui. Aí eu tenho uma matriz que vai de 1, 1 a 1, 3 a 3, 3, 3, certo? Já que eu tenho ela n por n de constantes. Então vamos lá, ó. Eu tenho x1 ponto, x2 pontos, x3 pontos. Isso vai ser igual à minha matriz A de constantes, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Vezes os meus estados, x1, x2, x3. Mais a matriz B. A matriz B, gente, ó, se vocês forem ver, ela tem B1, B1, 2.
Então ela tem 2 colunas e 3 linhas. Então vamos lá, ó. B1, B1, 2, B2, 1, B2, 2, B3, 1 e B3, 2. Opa! B3, 2. Vezes quem? O U. Agora o U, senhores, é uma matriz que tem o quê? Uma coluna e 2 linhas, porque são 2 entradas. Certo? E de novo, vou falar isso aqui milhares de vezes, ó. Pelo amor de Deus, certo? Multiplicação, linha por coluna. Se não tiver o mesmo número de elementos aqui, ó, nessa linha, nessa coluna, alguma coisa está errada, certo? Tá, isso é básico, ensino médio, né? Lá, sei lá quando, certo? Tomar cuidado com isso. Essa é a minha matriz, obviamente, de entrada ou de estado. E agora saída. Saída tem só 2 linhas, certo? Aqui você vai ter então, ó, C1, C12, C13, certo? E C21, C22 e C23. E eu vou multiplicar aqui, ó, certo? Por X1, X2, X3. Então, olha aqui, moçada, de novo, ó. Linha, coluna, 3 elementos, tá correto? Tá. Ah, base não tem. Não tem, tá errado, vai. Simples, certo? Vezes a matriz D. D1, D1, 2, D2, 1, D2, 2, vezes 1, 2. Mesma coisa aqui, né? Ó, certo? Linha, coluna. Perfeito, gente. Então, esse era o exemplo que eu queria dar. Por essa aula só, né? Eu não quero que ela fique muito extensa, ela já está ficando muito extensa, aliás. Mas o que eu vou fazer nas próximas aulas, o que eu farei nas próximas aulas, é muito tranquilo, senhores. Eu vou ressaltar isso aqui, vou trabalhar mais sistema de maneira geral, e aí eu vou começar a exemplificar. Vou fazer o motor de corrente contínua, vou fazer maglev, vou fazer um monte de coisa para ver se a gente entende. Tá legal? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Entre no canal, deixe seu like, ative o sininho, divulguem, né? Ajude o canal a crescer aí. Né? A gente prepara as aulas com um monte de carinho para ajudar as pessoas a entenderem um pouco de controle, esse mundo tão importante, tão aplicado e assim, tão bonito que às vezes, por medo ou por desconhecimento, as pessoas passam a, sei lá, né, a não gostar. Pessoal, até mais, muito obrigado, abraço.